árvores, elas alteram o microclima da região e, se forem bem manejadas, elas ajudam no bem-estar animal, principalmente nos bovinos, nas raças taurinas, porque possuem maior dificuldade em se adaptar a um clima tropical. A inserção planejada de árvores no sistema pode gerar alguns benefícios agrícolas, econômicos e ambientais à propriedade. Do ponto de vista agropecuário, o componente florestal pode agir como uma barreira natural para as doenças dispersas pelo vento, protegendo as plantações e até mesmo as condições climáticas inadequadas. A pressão pelo aumento da eficiência na produção, ela vem aumentando mundialmente, visando maiores rendimentos. Consequentemente, teremos uma redução na abertura de novas áreas agropecuárias. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ILPF, é uma importante estratégia para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro de forma sustentável. Criada aqui no nosso país há cerca de 3 décadas, desenvolvida pela Embrapa, a ILPF hoje é considerada uma revolução agrícola dos trópicos, já que ela representa que produzir e preservar em conjunto é possível. Aqui quem fala é Gabriela, sou representante do Grupo Desenvolvimento Rural da UDESC. Hoje a gente está com o nosso convidado, William Machiota. Tudo bom, William? Tudo bem, Gabriela. A gente gostaria de estar conversando hoje sobre a integração lavoura-pecuária, já que o Programa do Desenvolvimento Rural gosta justamente da comunicação entre a comunidade, desde urbana, rural, para a gente poder estar trazendo um pouco de informações. Contando um pouquinho da minha história, eu me formei em veterinária em 1992 pela Unesp em Jaboticabal, São Paulo. Depois eu fui para Goiás, morei 20 anos em Pires do Rio, uma cidade do interior de Goiás, sempre trabalhando ajudando produtores a serem melhores, né? Isso que me motiva hoje, né? Que a gente tem uma experiência bem bacana do convívio com a produção rural, com esses produtores, e a gente tem uma história de bastante sucesso dentro dessas fazendas, junto com eles, né? Pegando na mão, de braços dados para modificar realidades, isso que é uma coisa muito bacana. Eu tive a oportunidade de ser consultor do Sebrae na área de agronegócio por 10 anos, lá em Goiás. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa australiana também, sempre nessa linha de ajudar produtores a serem melhores, não só para ganhar dinheiro, mas melhores como pessoas, melhores como produtores, entendendo a responsabilidade socioambiental que cada um tem, enfim. E atuei também como diretor executivo da Associação Rede LPF, que é uma parceria público-privada entre a Embrapa e várias empresas. E hoje a gente reúne essa experiência de vida e gosta de passar. Continuamos atuando com produtores, com consultoria, com empresas, sempre nessa linha de sustentabilidade, de levar informação de qualidade, levar conhecimento e transformar a vida de algumas pessoas. É bastante importante toda essa atuação na área do produtor em relação à responsabilidade, porque é o que vai basicamente nos manter aqui por mais tempo, e a nossa imagem perante a sociedade, o nosso trabalho é importante, né? Sem dúvida nenhuma. A gente poderia falar um pouco sobre justamente se as tecnologias atuais estão condizendo com a nossa responsabilidade agro, no caso, com o meio ambiente? Vamos lá. O Brasil, até 1950, 1960, ele era um grande importador de alimentos, né, Gabriela? Nós éramos pouco expressivos na produção de grãos, na produção de hortifruti, na produção animal. Isso tudo era muito incipiente. Com o surgimento das instituições de pesquisa, né, que se fortaleceram em 1960, Embrapa, Emater, assistências técnicas, CAT, os institutos de ciência pelos estados,
essas instituições começaram a verificar que o modelo europeu de produção que tinha sido trazido ao Brasil, ele era ineficiente, né? Ele não era adequado a uma agricultura tropical pujante que a gente tinha, certo? E a partir de 60, vários ambientes começaram a ser conquistados, tipo o avanço da agricultura sobre o cerrado brasileiro e sobre as áreas de cerrado, sobre algumas regiões agrícolas, elas realmente, o domínio da tecnologia para se aplicar no cerrado foi um grande boom, levou ao Brasil ser hoje um dos expoentes em qualquer produção agropecuária que você vê. Somos aí segundo maior produtor disso, primeiro maior produtor disso, primeiro exportador. Isso realmente nos está dando condição de sobreviver a essa crise que a gente tem hoje, certo? Graças ao Brasil ter uma base agropecuária muito forte. Toda essa tecnologia que foi desenvolvida baseada em ciência, né? Então, muitas tecnologias hoje, elas se moldaram, né, para que não só você consiga produzir na terra, mas que você consiga fazer com que essa terra se mantenha produtiva por anos e anos, né? Pelo contrário, até você aumente a produtividade a cada ano. E a integração veio muito nesse sentido, né? A integração surgiu basicamente com uma resposta das instituições de pesquisa a um desafio grande. A maioria das terras de cerrado ou das áreas que foram ocupadas com pecuária há 40, 50 anos atrás. E essas atividades exploraram a fertilidade natural desse solo, sem nenhuma reposição, certo? Tanto é que a gente se depara ainda, temos aí em torno de 180 milhões de hectares de pastagens no Brasil, e 60%, 70% dessas áreas estão em algum estágio de degradação, certo? Então, a integração surgiu muito para dar uma resposta ao produtor. Olha, nós temos uma maneira de utilizar a tecnologia nessas áreas e você transformar essas áreas improdutivas, que emitem muito gás carbônico, que não são... quando você compara um boi produzido numa área degradada e um animal produzido num pasto de qualidade, a diferença é de 30 vezes menos emissão de CO2, né? Então isso pesa para a nossa conta ambiental. Então essas tecnologias surgiram muito para solucionar esse tipo de problema. Como fazer? É muito caro reformar um pasto simplesmente. Então a integração vem dando uma resposta. Você utilizar uma agricultura que normalmente no curto prazo, você usando alguns insumos, você vai corrigir aquele solo e vai ter o pagamento daquela atividade pelo grão, e depois você tem um pasto de alta qualidade que vai ser utilizado pelo bovino. Então a agricultura surgiu muito nesse sentido de reformar áreas degradadas. Só que hoje está bem evoluído, hoje esse sistema ficou claro para todo mundo que usa a tecnologia de integração, que tanto a agricultura, a pecuária se beneficia da integração, mas também a agricultura é mais produtiva quando integrada, né? A proteção do solo acaba sendo maior, no caso também, né? Exatamente, a gente tem cobertura, o solo fica coberto o ano inteiro, certo? Com essas atividades, com a gramínea após a cultura de grãos. Você tem uma ciclagem de nutrientes extremamente importante, que o bovino se alimenta, urina, defeca ali naquela área. Então, aí depois você vem com nova cultura de grãos em cima. Essa cultura de grãos, nos trabalhos da Embrapa e de algumas outras instituições, nós temos visto que ela chega a ser 15% a 20% maior quando você tem a presença do animal, né? Então, é uma área mais resiliente, mais produtiva. Você tem uma penetração maior de raízes, né? A gente costuma dizer que tem que fazer safra de palha, né? E safra de raiz, certo? A safra de raiz é importante também. A gente dá um condicionamento do solo todo
com a gramínea, né, todo diferente. E esse condicionamento de solo, essa biologia de solo, ela faz muita diferença num sistema equilibrado de produção, vamos dizer assim. É bastante interessante mesmo. Eu conheci pessoalmente um experimento da Embrapa que ficava, por sorte, né, ao lado de uma propriedade que eu morava, e eles produziam soja junto das carreiras de eucalipto. A primeira vista que eu tive foi estranha, né? Eu acho que a gente acostumou com pasto ser aberto, e na hora que a gente vê, devolveram as árvores para o pasto, então, devolveram as árvores para plantação. Exatamente, Gabriela. Você, quando a gente coloca o componente florestal, ele é um desafio maior. Hoje no Brasil, a rede LPF, que eu fui diretor executivo dela por 5 anos, deixei agora no último mês, continuo com a rede fazendo uma consultoria, montando uma plataforma de ensino à distância, né, em ILPF, que acredito que até o final do ano nós estamos lançando essa plataforma. Quando a gente fez uma pesquisa em 2015, a gente chegou à conclusão de que tínhamos, em 2015, cerca de 11,5 milhões de hectares de integração. 83% deles eram integração lavoura-pecuária, que é o mais fácil do produtor fazer, e 17% tinham componente florestal. O componente florestal, ele traz grandes benefícios para a fazenda. Só que quando você busca avaliar a questão econômica, em algumas regiões do país você não tem mercado para essa árvore, né? Então alguns produtores não se sentem muito confortáveis em colocar um componente que não vai lhe dar um respaldo financeiro, né? Alguns entendem a importância de sombreamento, de criar uma ambiência melhor para os animais, né? De você, principalmente o produtor de leite, esse adota o componente florestal, porque as vacas de leite realmente vão produzir bem mais tendo sombra, tendo acesso à sombra, né? Tem alguns trabalhos da Embrapa mostrando também a produtividade maior do gado de corte nessa condição de presença do componente florestal, acesso à sombra, né? Porém, não é muito comum. Principalmente o agricultor, ele fica resistente porque ele acha que as árvores vão roubar a área agrícola, né? E vão dificultar as operações agrícolas que ali ele necessita fazer, certo? Então a gente tem um desafio aí, que é aumentar o uso do componente florestal. Em algumas regiões você não tem mercado. Vou dar um exemplo da Fazenda Santa Brígida, ali em Pameri, Goiás. Nós, em 2009, plantamos grandes áreas lá, uma boa parte de eucalipto. Porém, hoje, você não tem mercado adequado para essa maneira. Então a gente está deixando esse eucalipto crescer. Estamos conduzindo pastagens nos ranks, e esse eucalipto, oportunamente, talvez daqui mais uns 5 anos, eles vão ter uma espessura capaz de se utilizar para madeira serrada, que aí a gente agrega mais valor e pode fazer mais recurso, mais dinheiro em cima disso, né? E aí você corta estrategicamente algumas árvores, né? Mantendo ainda algumas para fazer sombra e assim por diante.